A primeira coisa que minha irmã me disse quando eu entrei no quarto da nossa mãe foi que mulher abandonada não tem o direito de voltar querendo resposta. Ela falou isso sem abaixar a voz. Falou enquanto ajeitava o travesseiro de Celina, como se estivesse arrumando lençol e não enfiando uma faca antiga no meio do meu peito. Agora não adianta vir com essa cara, Sandra disse, sem nem olhar direito para mim. Quem foi deixada foi você. Ela escolheu isso há muitos anos. Minha mãe estava deitada, mais magra do que eu lembrava, com a pele amarelada de gente doente há tempo demais e os olhos perdidos naquele tipo de névoa que não vem só da idade. Vem da memória falhando, vem de remédio, vem de tristeza velha. Ela me olhou como quem tenta reconhecer um rosto atrás de um vidro sujo. Eu fiquei parada perto da porta, com a bolsa ainda no ombro, sentindo o peso da viagem inteira nas costas. Tinha saído direto da rodoviária onde eu trabalhava, depois de receber uma ligação curta da vizinha da frente, Dona Lúcia, dizendo que minha mãe tinha piorado muito de madrugada, que estava mais confusa que o normal e que, se eu quisesse vê-la lúcida, nem que fosse por 5 minutos, era melhor não demorar. Eu quase não fui. Essa é a parte feia que ninguém gosta de admitir. Eu quase não fui, porque passei a vida inteira aprendendo a não correr atrás de mulher que me deixou. Passei a vida inteira ouvindo que Celina Rios era minha mãe no sangue, mas não na escolha. Passei aniversário sem telefonema, Natal sem bilhete, adolescência sem conselho, febre sem colo, primeiro amor sem conversa, primeiro emprego sem parabéns. E tudo isso entrou em mim como entra a chuva no cimento rachado, devagar, sem fazer barulho, até virar parte da estrutura. Quando você cresce ouvindo que foi descartada, um dia você para de bater na porta da rejeição e chama isso de maturidade. Só que diante daquela cama, com Sandra armada do jeito que sempre esteve, eu senti uma coisa que eu não sentia havia anos. Raiva com medo misturado. Minha mãe mexeu os dedos por cima do lençol. Ela murmurou quase sem som. Sandra virou o rosto na hora. Ela tá confundindo, disse seca. Desde cedo tá assim. Fala qualquer nome. Mas minha mãe não tirou os olhos de mim. E repetiu, mais fraco ainda. Meu nome quase inteiro, engasgado numa boca que já não obedecia direito. Foi pouco, foi mínimo, mas foi o suficiente para alguma coisa velha e dura dentro de mim rachar. Sandra percebeu. Ela percebe tudo o que ameaça o controle dela. Você veio ver, viu? Já viu? Agora não adianta querer inventar proximidade no fim, ela falou, porque a história de vocês duas não muda. A história de vocês duas. Sandra sempre gostou dessa frase, como se a história entre mãe e filha fosse uma parede pronta, levantada de uma vez, e não uma prisão construída tijolo por gente que mentiu demais. Eu cheguei mais perto da cama. Minha mãe moveu a cabeça muito devagar, como se o corpo inteiro estivesse pesado demais. Tinha 63 anos. Mas naquela tarde parecia ter 108. O cabelo, antes preto e forte, estava quase todo branco. As mãos, que na minha lembrança mexiam em costura e louça com rapidez, agora tremiam até para segurar a barra do lençol. Quando encostei os dedos nos dela, ela fechou a mão sobre a minha num reflexo fraco e sussurrou uma palavra que eu só fui entender depois. Mala. Sandra soltou um riso pequeno. Tá vendo? Ela tá misturando tudo. Ora é mala, ora é ônibus, ora é janela. Você vai enlouquecer se começar a dar importância para cada palavra solta. Minha mãe moveu os olhos com dificuldade, ainda em mim. Mala, Jonas. Sandra endureceu. Foi um endurecimento curto, um músculo no canto da boca, um brilho ruim no olho. Pouca coisa, mas eu vi. E quem cresceu ao lado de Sandra aprende cedo a ler os pedaços mínimos do rosto dela, porque é ali que as verdades escapam antes de ela organizar a máscara. Chega, minha irmã disse.
Você acabou de chegar e já quer agitar ela. Agitar. Essa palavra também sempre serviu muito bem para Sandra. Agitar era perguntar. Agitar era lembrar. Agitar era aproximar. Agitar era qualquer coisa que não passasse pela autorização dela. Eu me chamo Natália Rios. Tenho 29 anos e trabalho como atendente numa rodoviária desde os 19. Gosto do barulho dos ônibus chegando e partindo porque, por muitos anos, foi o barulho mais parecido com uma explicação que eu tive para a minha vida. Minha mãe foi embora quando eu era pequena. Essa foi a frase que sempre me deram. Foi embora, só isso, sem rodapé, sem contexto, sem verdade inteira. Eu tinha 7 anos quando comecei a entender que havia uma mulher no mundo que me colocou nele, mas não achou necessário ficar. Sandra tinha 19, já era quase adulta, já sabia mais do que dizia, já falava com aquela frieza prática de quem gosta de parecer a pessoa mais lúcida da sala enquanto alguém sangra. Nos primeiros tempos eu perguntava quando mamãe voltava. Meu pai respondia do jeito dele, coçando o queixo, olhando para a televisão desligada, dizendo que certas mulheres escolhem a própria liberdade antes dos filhos. Sandra respondia pior. Ela foi embora porque quis, dizia. Se quisesse te levar, tinha levado. É impressionante o estrago que uma frase repetida faz na cabeça de uma criança. Se quisesse te levar, tinha levado. Se quisesse te ver, tinha vindo. Se quisesse saber de você, tinha escrito. Se quisesse, tinha. O problema de crescer assim é que a ausência deixa de ser circunstância e vira diagnóstico. Eu fui virando a filha que não valia a permanência de ninguém. Meu pai, Arnaldo Rios, não era um monstro no sentido que a vizinhança costuma usar essa palavra. Não batia em mim na rua. Não bebia caído em calçada. Não fazia escândalo de janela aberta. Era pior. Era um homem de controle quieto, desses que falam pouco, mas fazem o ambiente inteiro obedecer pela culpa, pelo silêncio e pelo jeito de entortar a realidade até ela servir ao que ele precisa. Trabalhava com frete e conserto de peças de ônibus. Conhecia motorista, cobrador, despachante, carregador, todo mundo que respirava diesel e estrada. Tinha trânsito na rodoviária, no galpão, em oficina, em balcão de passagem. Gostava de ser conhecido. Gostava mais ainda de ser respeitado sem precisar sorrir muito. Quando minha mãe saiu de casa, a versão dele correu antes de qualquer explicação dela. Celina era instável, fraca, cansou da vida de família, queria mundo. E numa cidade pequena, quando um homem diz isso com cara de marido traído, metade das pessoas nem pede detalhes. Sandra abraçou essa narrativa como quem abraça uma herança. Com o tempo, virou a guardiã da versão oficial. Se eu perguntava da minha mãe, ela respondia com um cansaço irritado, como se eu estivesse sendo humilhante só de insistir. Se eu dizia que tinha sonhado com ela, Sandra ria. Se eu chorava em algum aniversário, Sandra dizia para eu parar de criar saudade de quem me dispensou. Houve dias em que eu acreditei mais na frieza da minha irmã do que no meu próprio instinto. Porque criança confunde autoridade com verdade. Quando fiz 9 anos, esperei até quase meia-noite sentada perto da janela porque tinha certeza de que minha mãe ia aparecer. Não lembro de onde tirei isso. Talvez de uma esperança idiota. Talvez de um pedaço de conversa ouvido errado. Talvez do jeito como os ônibus chegavam da cidade vizinha àquela hora. E para mim, toda a luz de farol virando a esquina parecia possibilidade. Ela não veio. Ou eu achei que não veio. Sandra passou por mim indo beber água e disse: "Vai dormir. Mulher que abandona uma vez, não volta para buscar o resto." Fui dormir sem jantar. Passei anos lembrando dessa frase como se ela fosse prova. Hoje eu sei que, naquela época, eu não tinha prova nenhuma. Só tinha gente interessada demais em me dar uma versão fechada antes que eu aprendesse a fazer perguntas.
A última vez que vi minha mãe antes de adulta foi num domingo abafado, quando eu tinha 11 anos. Ela apareceu no portão no fim da tarde. Eu lembro porque o vestido dela estava molhado de suor nas costas e porque ela segurava uma sacola azul contra o peito como quem leva alguma coisa viva ali dentro. Meu pai saiu primeiro. Sandra ficou atrás da cortina. Eu tentei correr até o portão, mas Sandra segurou meu braço. A discussão durou pouco. Meu pai falou baixo. Minha mãe também. Eu não ouvi as palavras, só a ferocidade calma daquele diálogo de gente que já se feriu muito antes. Depois meu pai voltou para dentro com o rosto duro e disse: "Ela trouxe umas coisas, não quer entrar, deixa." Nunca vi a sacola, nunca recebi umas coisas. Nunca mais perguntei daquele domingo porque Sandra comentou na mesma noite, enquanto guardava os pratos. Ela veio só para aliviar a consciência, se importasse mesmo, não tinha ido embora. Essa frase também ficou em mim. E agora, tantos anos depois, diante da cama onde minha mãe respirava curto e perdido, eu sentia pela primeira vez que certas frases da minha vida inteira podiam não ser memória. Podiam ser fabricação. Sandra mandou Dona Lúcia ir embora cedo, fechou a janela do quarto e começou a organizar remédio, fralda, copo d'água e horário com aquele método irritante de mulher que transforma cuidado em poder. Eu perguntei o que minha mãe tinha. Demência em início avançado, pressão descompensada, infecção urinária recorrente e um monte de coisa que você saberia se estivesse aqui. Ela respondeu: "Eu não estava aqui porque você sempre fez questão de me tratar como visita." Ela se virou devagar. "Você sempre foi visita." A frase doeu mais do que devia, porque tinha precisão de faca treinada. Minha mãe mexeu a cabeça no travesseiro, como se o som das nossas vozes atravessasse uma distância muito grande. Aproximei meu rosto do dela. "Mãe?" Ela me olhou, depois levou a mão livre até a própria testa, fazendo um gesto confuso. "Eu escrevi", disse com enorme esforço. Sandra veio imediatamente. "Chega, mãe, não força." "Deixa ela falar", eu rebati. "Pra quê? Pra você fazer cena em cima de palavra picada?" "Pra eu escutar minha mãe." Sandra sorriu. E ali estava aquela expressão de sempre, não felicidade, não ironia comum, mas uma crueldade satisfeita, íntima, de quem sabe exatamente onde a dor do outro ainda sangra. "Tua mãe?" ela disse. "Engraçado, a vida inteira você só lembrava disso quando estava sofrendo." Eu queria responder muita coisa. Queria dizer que não fui eu quem transformou a ausência em sentença. Queria dizer que ninguém passa a vida sem mãe por escolha. Queria dizer que eu lembrava dela lavando meu cabelo em bacia no quintal quando eu era pequena, penteando com cuidado para não puxar, cantando baixo uma música que eu esqueci inteira, menos a sensação de paz. Queria dizer que a única coisa pior do que perder uma mãe cedo é crescer sendo obrigada a acreditar que ela fez isso sorrindo. Mas cansaço e mágoa antiga, quando se encontram, às vezes só deixam a garganta muda. Passei aquela noite na casa, não porque Sandra quisesse, porque minha mãe, já no início da madrugada, acordou assustada, me viu sentada na poltrona velha do quarto e segurou meu pulso com uma força inesperada. "Não vai", sussurrou. Sandra tentou dizer que ela estava confusa. Eu respondi que gente confusa também escolhe de quem não quer se afastar. Dormir naquela casa foi como dormir dentro de um armário cheio de vozes antigas. A casa dos Rios não era grande, mas sempre pareceu menor por causa do peso. Corredor estreito, azulejo antigo, armário de madeira escura, cheiro de café requentado e desinfetante. Tudo ali parecia ter sido arrumado muitas vezes por mãos que queriam mais controlar do que acolher. Fiquei no antigo quarto do fundo, onde um dia eu dormi com cama de ferro, colcha florida e um pôster bobo de cantora adolescente na parede. Agora, o quarto tinha só uma cama simples, um armário pequeno e caixas empilhadas.
quase nada de mim tinha ficado ali. De manhã cedo, acordei com a voz de Sandra no telefone, na cozinha. Ela apareceu porque gosta de drama, dizia baixo, mas não baixo o suficiente. Daqui a pouco vai querer bancar filha arrependida. Fiquei deitada uns segundos olhando para o teto. Tinha vontade de sair dali naquela mesma hora. Só não saí porque a palavra mala ainda martelava dentro de mim. Mala, Jonas. A combinação era estranha demais para vir do nada. Depois do café, fui ao quarto da minha mãe enquanto Sandra tomava banho. Celina estava acordada, olhando para a janela como se esperasse alguma coisa. Sentei ao lado dela. Mãe, eu chamei devagar. Ela virou o rosto. O esforço que fazia para me seguir com os olhos me partia num lugar fundo. Havia reconhecimento, sim, mas era um reconhecimento quebrado, como se meu rosto acionasse portas que a cabeça dela já não conseguia manter abertas. Você falou de uma mala ontem. Ela franziu a testa. Mala. Azul. Não, marrom. Não. Estava debaixo de alguma cama? Os olhos dela se encheram d'água de repente. Escrevi, murmurou de novo. Escrevi. Para mim? A garganta dela mexeu. Uma lágrima escorreu pelo lado do rosto. Ela confirmou com um movimento mínimo de cabeça. Naquele instante, eu senti alguma coisa que pareceu raiva e vertigem ao mesmo tempo. Não porque aquilo já fosse prova, mas porque, pela primeira vez em 20 e tantos anos, minha mãe falava algo que entrava em guerra direta com a história que me deram. Sandra apareceu na porta antes que eu conseguisse perguntar mais. Você não cansa, não? Disse. Ela mal consegue lembrar o nome dela, e você já quer tirar a absolvição de gente delirando. Eu me levantei. Ela disse que escreveu para mim. E daí? Gente doente diz que voa, que vê morto, que tem 10 anos. Vai construir teu passado nisso? Melhor do que continuar aceitando o teu. Ela veio até a cama, ajeitou o lençol de Celina e falou sem me encarar. Você está aqui porque quer que ela finalmente te diga que sentiu sua falta. Só que a vida real não funciona como vídeo bonito de internet. Tem mãe que abandona mesmo. Ponto. Eu fiquei olhando para o perfil dela. Sandra era mais velha do que eu por 12 anos, e o tempo tinha endurecido tudo o que nela já era duro. O rosto fino, os lábios apertados, o cabelo escuro, sempre preso com firmeza, o corpo magro de quem faz questão de nunca parecer frágil. Desde nova, ela aprendeu a sobreviver, ocupando espaço pelo controle. E controle, nela, sempre veio misturado com ressentimento. Não havia ternura nem quando ela cuidava. Só administração. Naquele dia, prestei atenção de um jeito que não tinha prestado antes. O quarto da minha mãe estava arrumado demais, limpo demais, organizado de um jeito quase hostil. Tinha cheiro de remédio, creme e guarda-roupa fechado. Embaixo da cama, porém, vi uma barra de poeira interrompida, como se algo tivesse sido empurrado para o fundo ou retirado e colocado de novo muitas vezes. Você guarda o quê embaixo da cama dela? Perguntei. Sandra virou rápido. Nada. A resposta veio depressa demais. Tem coisa ali, cobertor velho, caixa de sapato, tralha. Não mexe. Não mexe. Quanto mais ela falava essa frase, mais vontade eu tinha de mover o mundo inteiro. Saí de casa no fim da manhã, dizendo que precisava resolver um turno na rodoviária. Era meio verdade. Pedi troca para um colega e passei lá rápido para assinar umas pendências. Mas o nome que estava girando dentro de mim não me deixava quieta. Jonas. Na rodoviária, nome antigo às vezes fica pendurado nas paredes invisíveis do lugar, muito depois de a pessoa sair. Perguntei para um despachante velho se ele lembrava de algum Jonas Pacheco que tivesse trabalhado ali. O homem levantou os olhos do caderno. Motorista? Não sei, pode ser. Jonas da linha do Vale? Meu coração bateu mais forte. Acho que sim. Tá aposentado. Fica no bar do seu Américo quase toda a tarde, lá atrás, perto das oficinas. Saí dali andando rápido.
com a sensação de que a cidade inteira estava me observando. Talvez porque cidade pequena sempre observa quando uma mulher começa a cavar o que deveria ter ficado enterrado. O bar do seu Américo ficava atrás da rodoviária, numa rua lateral cheia de oficina, borracharia e cheiro de óleo. Encontrei Jonas Pacheco sentado numa mesa de plástico, de boné gasto, camisa clara, braços já afrouxados pela idade, mas ainda largos como os de homem que passou a vida segurando o volante pesado. Tinha 64 anos e aqueles olhos que viram muita estrada e aprenderam a não se impressionar fácil. Perguntei se ele era Jonas. Ele disse que sim. Quando falei meu nome, ele franziu a testa como quem procura algum papel velho na memória. Natália Rios. O rosto dele mudou devagar. Misericórdia, murmurou. Você é a pequena. Pequena. Fazia anos que ninguém me chamava assim. Sentei sem pedir licença. Você conhece minha mãe? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois tirou o boné, coçou a cabeça e perguntou: Celina ainda está viva? A pergunta me atingiu de um jeito estranho, como se a resposta já viesse carregada de lamento antigo. Tá, doente, muito confusa. Jonas abaixou os olhos. Ela te chamou. Ela falou teu nome. Ele respirou fundo. E nesse suspiro eu senti uma vida inteira encostando na minha. Então a hora chegou, disse. Eu não pedi para ele me poupar. Não tinha mais idade para isso. Chegou o quê? Jonas apoiou os cotovelos na mesa. Tua mãe nunca te abandonou. A frase entrou em mim como um ônibus em alta velocidade, entrando na plataforma errada. Não houve preparação. Não houve suavidade. Só impacto. Eu ri pelo nariz. Um riso sem alegria nenhuma, puro reflexo de quem ouviu exatamente a frase que passou a vida querendo escutar e, quando escuta, não sabe onde colocar o próprio corpo. Isso é coisa que ela te falou? Não, isso é coisa que eu vi. Viu o quê? Ele olhou para a rua por um instante, como quem decide por onde começa um desastre. Tua mãe vinha aqui, disse. Toda semana no começo, depois de 15 em 15 dias, depois uma vez por mês quando o dinheiro apertou. Trazia carta, pacote, roupa, fita pro teu cabelo, caderno, foto, bilhete, tudo com teu nome. Eu fiquei imóvel. O pai de vocês dizia que ela estava mentindo. Teu pai dizia muita coisa, mas eu carreguei ônibus demais para confundir mulher desesperada com mulher indiferente. Minha garganta travou. Você está me dizendo que ela vinha? Por anos. E eu nunca recebi nada. Eu sei. Como você sabe? Ele me encarou. Porque várias vezes fui eu que entreguei as encomendas na mão do teu pai. E outras tantas vi ele voltar depois com os envelopes, alguns abertos, outros não, dizendo que a menina não queria mais. Dizendo que a mãe precisava parar de insistir. O mundo começou a ficar fino ao meu redor. Não, eu queria que fosse não. Você está confundindo. Não tô. Meu pai dizia que ela nunca escreveu. Minha irmã sempre disse que ela escolheu me esquecer. Jonas fechou os olhos um instante cansado. Teu pai era homem de mexer em versão, e tua irmã aprendeu cedo com ele. Meu corpo inteiro gelou. Ela sabia? Ele demorou. Foi essa demora que respondeu primeiro. Sabia alguma coisa, disse por fim. Mais do que devia, mais do que contou. Eu passei a mão no rosto. As imagens da minha infância começaram a voltar sem pedir licença, mas rearrumadas. Meu pai chegando com cara dura em dias aleatórios. Sandra dizendo que certas mulheres não valem o esforço. A sacola azul no portão. A janela aos 9 anos. O silêncio nos aniversários. O jeito como Sandra sempre falava, se quisesse, tinha escrito, com uma convicção quase arrogante, como se não repetisse uma hipótese, mas protegesse uma construção. Por que ela falou teu nome? Perguntei. Jonas fez um gesto lento com a cabeça, como quem aponta para algo que eu ainda não tinha visto. Tua mãe carregava uma mala. Meu coração bateu alto. Mala?
Velha, de couro escuro, primeiro levava as coisas dentro, depois começou a levar tudo de volta. Carta devolvida, recibo, bilhete rasgado, comprovante, dinheiro que teu pai mandava retornar com recado dizendo que vocês não queriam nada dela. Isso não faz sentido. Faz quando o homem quer machucar e também manter a filha perto. Ele se inclinou um pouco mais. Teu pai não suportava a ideia de você crescer longe dele. Você era pequena, grudada com ele depois que a mãe saiu. E ele fazia de tudo para transformar isso em posse. Dizia que se Celina conseguisse te levar ou te reconquistar, ele ficava sozinho na cidade e ainda saía por culpado. Eu fiquei olhando para Jonas, e uma parte de mim queria levantar e ir embora no meio da frase, porque certas verdades não chegam como alívio, chegam como desmanche. Você passa a vida inteira organizada em torno de uma dor, e quando descobre que a dor foi fabricada, perde também o mapa. Você tem certeza? Perguntei baixo. Tenho. Como? Ele levou a mão até o bolso da camisa, tirou uma carteira pequena de documentos antigos e puxou um papel dobrado, amarelado nas bordas. Porque guardei isso por vergonha. Abriu na mesa. Era um canhoto de despacho da aviação, meu nome escrito, data antiga, assinatura de recebimento que não era minha porque eu era criança demais na época. Tinha também uma observação atrás, escrita a caneta azul, recusado pela família. Não insistir. Jonas apontou. Essa letra não era da tua mãe. De quem era? Do teu pai. Eu vi ele escrever recado parecido mais de uma vez. E vi tua irmã, já mocinha, buscar pacote no lugar dele uma tarde de chuva. Ela sabia o que era. Meu estômago afundou. Você está dizendo que Sandra pegava as coisas? Pelo menos algumas, e não fazia cara de surpresa. Eu empurrei a cadeira sem perceber. O bar inteiro pareceu pequeno demais. O cheiro de óleo me enjoou. A rua girou um pouco. Jonas segurou meu antebraço só o suficiente para me manter ali. Tua mãe nunca parou, ele disse. O que parou foi a esperança dela de que o que mandava chegava. Eu saí do bar sentindo que o chão da cidade tinha inclinado. Caminhei até a rodoviária sem lembrar do caminho direito. Vi ônibus entrando, gente com sacola, criança chorando, vendedor de bala, anúncio no alto-falante. Tudo funcionando como sempre. E eu ali, atravessada por uma verdade que já tinha 20 anos de atraso. Quando criança, eu achava que abandono era uma porta fechada. Naquele dia entendi que, às vezes, abandono é uma porta que alguém fecha na tua cara e depois passa a vida te dizendo que ela já estava trancada quando você chegou. Voltei para a casa da minha mãe no fim da tarde com o corpo em estado de guerra. Sandra estava na cozinha cortando fruta. Foi trabalhar ou foi ensaiar drama na rua? Perguntou. Eu larguei a bolsa na cadeira. Quem é Jonas Pacheco? A faca parou por um segundo no ar. Depois continuou descascando mamão. Não sei. Você sabe. Natália, eu não tenho tempo para charada. Motorista de ônibus, linha do Vale, conhecia mamãe, conhecia papai, conhecia você. Sandra continuou cortando a fruta como se estivesse fatiando minha voz. Ah, disse, se é velho da rodoviária, deve conhecer metade da cidade. Cheguei mais perto. Ele disse que mamãe mandava cartas, presentes, dinheiro e que papai devolvia tudo com bilhete falso. Ela levantou os olhos para mim pela primeira vez. E ali, naquele segundo, eu vi não surpresa. Vi cálculo. O mesmo cálculo que eu tinha visto a vida inteira sem conseguir nomear. Você vai acreditar em bêbado aposentado agora? Eu vou acreditar no que eu encontrar. Ela largou a faca na pia. O que você quer encontrar? Uma mãe santa? Um pai demônio? Uma infância nova? Eu quero a verdade. Sandra soltou o ar pelo nariz. A verdade é que mamãe foi embora. E tentou voltar? Não o suficiente. Quem decidiu isso? Ela cruzou os braços. Você está cansativa. E você está assustada. Ela deu um passo na minha direção. Escuta bem, nosso pai está morto.
Nossa mãe tá sem memória. Se você resolver cavar papel velho para fazer novela em cima de gente doente, quem vai sobrar para segurar isso tudo sou eu. Como sempre. Como sempre. Essa era a oração favorita de Sandra. Como sempre eu fiquei, como sempre eu segurei, como sempre eu cuidei. Tudo nela vinha embrulhado nessa imagem da filha que suportou, da mulher que ficou, da irmã que teve de ser prática porque os outros eram fracos. Eu já tinha comprado essa narrativa muitas vezes. Naquela tarde, pela primeira vez, ela me pareceu só fome de poder disfarçada de sacrifício. Fui direto para o quarto da minha mãe. Sandra veio atrás. Quando entrei, encontrei Celina acordada, olhando para o vão debaixo da cama. Meu coração deu um salto. Aproximei. Mãe! Ela ergueu a mão devagar e apontou para baixo. Sandra entrou na hora. Ela tá agitada de novo. Eu já estava ajoelhando no chão. Embaixo da cama havia caixas, um cobertor dobrado e lá no fundo, quase encostada na parede, uma mala antiga de couro escuro coberta de poeira. Meu corpo inteiro gelou. Sandra falou mais alto. Não toca nisso. Eu puxei a mala. Era pesada. Muito mais do que deveria ser, se guardasse só trapo velho como ela insinuou. Minha mãe começou a chorar em silêncio na cama. Sandra veio para cima de mim. Eu falei para não tocar. Você sabia? Não enche. Você sabia. Eu sabia que tinha porcaria velha aí. A mala estava trancada com um fecho simples, enferrujado pelo tempo. Sacudi. Não abriu. Olhei ao redor. Em cima do criado mudo havia uma caixinha de remédio e ao lado uma chave pequena presa num barbante puído. Minha mãe apontou para ela. Peguei. Sandra tentou segurar meu braço. Natália, você não vai abrir isso na frente dela. Eu vou abrir exatamente na frente dela. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a chave cair. Encaixei no fecho, girei, abriu, e naquele momento o quarto inteiro pareceu ficar sem ar. Não havia roupa, não havia lençol, não havia tralha sem importância. Havia cartas, dezenas, talvez centenas, amarradas em maços, separadas por elástico já ressecado, envelopes amarelados, recibos de despacho, canhotos da aviação, comprovantes de dinheiro enviado e devolvido, cartões de aniversário, fotografias pequenas, bilhetes dobrados, pedaços de papel com meu nome escrito em várias fases da caligrafia da minha mãe. Eu ajoelhei no chão. As cartas escorregaram da mala como se o passado tivesse esperado anos demais por aquele gesto. Puxei a primeira de cima. Envelopada, nunca aberta. Meu nome, Natália Rios. Escrito com uma letra arredondada, nervosa, feminina. Puxei outra, mais antiga. Outra. Tudo com meu nome. Tudo com datas que atravessavam minha infância, minha adolescência, o começo da minha vida adulta. Minha mãe fez um som engasgado na cama. Eu virei o rosto e vi que ela estava olhando para os papéis como quem olha para filhos perdidos saindo da escuridão. Essa letra é tua? Perguntei, já chorando sem perceber. Ela levou a mão ao peito e confirmou com a cabeça, trêmula, confusa, devastada. Eu... tentou dizer. Aproximei um envelope aberto do rosto dela. Ela passou os dedos enrugados por cima da própria caligrafia e fechou os olhos. Foi a cena mais cruel e mais sagrada da minha vida. Minha mãe, reconhecendo a própria letra numa carta que nunca chegou às minhas mãos. Sandra ficou parada perto da porta. Pela primeira vez desde que eu a conhecia, ela parecia sem frase pronta. Eu abri uma carta, depois outra, depois mais uma. Minha filha, hoje passei na rodoviária de novo. Mandei o laço azul que você gostava. Se você recebeu a boneca, escreve qualquer coisa no verso. Estou trabalhando dobrado, mas no teu aniversário eu vou. Natália, tua mãe nunca deixou de pensar em você nenhum dia. As datas me rasgavam. 9 anos, 10, 12, 14, 17. Cartas de todos os tamanhos, algumas manchadas,
algumas devolvidas com marca de dobra dura. Algumas traziam no verso uma anotação curta, agressiva, que eu reconheci com uma lucidez quase animal. Não insista. Ela não quer. Tua filha mandou dizer que não sente tua falta. Pare de atrapalhar. A letra era do meu pai. Eu sabia. Sabia porque via a vida inteira aquele homem preencher nota, recibo, pedido de oficina, caderno de peça, cheque. A mão dele era quadrada, tensa, apertada. E ali estava ela, por cima da letra da minha mãe, como uma segunda violência. Minhas mãos começaram a tremer mais. Você sabia? Eu falei sem levantar os olhos. Sandra demorou a responder. Eu sabia que mamãe escrevia. Levantei a cabeça. Só isso? Ela me encarou e respondeu a frase que terminou de arrancar minha infância pela raiz. Eu sabia que papai não entregava. Minha mãe fez um som alto, quase um gemido. Eu não sabia se era de dor física, memória ou choque. Talvez dos três. Eu me levantei do chão tão rápido que a cadeira bateu na parede. Você sabia. Não grita. Você sabia. E o que você queria que eu fizesse? A pergunta veio num tom irritado, quase ofendido, e esse foi o momento em que compreendi que a culpa dela não era um buraco. Era uma escolha defendida. O quê? Eu perguntei. Você acha que eu tinha quantos anos quando comecei a ver o que acontecia? Você acha que era fácil? Mamãe foi embora. Eu fiquei. Eu ouvi o pai chorar, quebrar coisa, virar noite olhando para o quintal. Eu segurei casa. Eu aguentei vizinho comentando. E quando ela escrevia, adivinha para quem eram as cartas? Para você, sempre para você. A frase bateu em mim de um jeito estranho. Isso justifica o quê? Justifica que eu cansei de ser sobra. Meu sangue gelou. Sandra apontou para a mala aberta no chão. Olha isso, teu nome em tudo, tua falta em tudo, teu laço, tua boneca, teu aniversário, tua saudade. E eu estava ali dentro da mesma casa, ouvindo o pai apodrecer por dentro, e ninguém me escrevia desse jeito. Eu dei um passo para trás, como se a voz dela tivesse força física. Então você deixou eu acreditar que ela me abandonou. Eu deixei você acreditar no que já estava de pé. Não, você ajudou a levantar. Eu só não derrubei. Isso é a mesma coisa. Não é. Minha mãe chorava na cama. Chorava daquele jeito de pessoa doente que não consegue entrar inteira na cena, mas sente cada faca atravessando mesmo assim. Sandra olhou para ela e depois para mim. Você quer me transformar em monstro porque te convém, mas eu era a filha que ficou vendo tudo desabar. Você era pequena. Você ainda tinha o privilégio de ser consolada. Eu virei parede. Parede? Eu repeti. Você virou cúmplice. Ela apertou os lábios. Papai dizia que, se mamãe te levasse de volta, ele morria sozinho. E eu acreditava. Depois eu parei de acreditar. Mas aí já era tarde demais. O lugar já estava dado. Eu era a que ficou, a que segurou. A preferida dele, a única que ele ouvia. E pela primeira vez na vida, eu não era a irmã mais velha descartável da história bonita entre mãe e filha. Foi tudo ficando claro de um jeito horrível. Sandra não sustentou a mentira só por medo. Sustentou porque a mentira lhe dava um trono. Pequeno, feio, envenenado, mas um trono. Enquanto eu fosse a filha abandonada, ela era a filha que ficou. Enquanto eu carregasse a dor da rejeição, ela carregava a medalha do indispensável. E gente ferida demais, quando não trata a própria dor, às vezes prefere morar num papel cruel do que correr o risco de perder o único lugar onde se sente escolhida. Eu voltei a ajoelhar no chão. Minhas mãos corriam pelas cartas como se eu pudesse tocar o tempo e arrancar dele alguma reparação impossível. Havia uma fotografia minha aos 8 anos, tirada na escola, que eu não fazia ideia de como minha mãe tinha conseguido. No verso, ela escreveu: Você tá ficando com o meu sorriso. Havia um cartão de aniversário de 15 anos com uma nota dizendo: Se eu não puder estar,
Me olha no céu no horário do teu nascimento, que eu vou estar pensando em você. Havia comprovantes de dinheiro enviado para comprar material escolar, devolvidos. Havia recibos da rodoviária com o nome de Jonas Pacheco, repetido várias vezes como motorista responsável pelo despacho. E havia um envelope maior, mais amassado, com 2 papéis dentro. Um era uma carta de Celina para meu pai. O outro era uma resposta em meu nome, falsa. Eu reconheci a hora, porque eu nunca tinha escrito aquilo. Não me procura mais. Eu não sou tua filha de verdade. Quem escreve isso para uma mãe? Nenhuma menina de 12 anos escreve assim. Aquilo era meu pai enfiando a própria crueldade na minha boca. Eu senti vontade de vomitar. Minha mãe esticou a mão trêmula na direção do papel e falou, num esforço desesperado, a frase que eu esperei a vida inteira sem saber. Eu não fui embora de você. A frase saiu quebrada, mas saiu. E quando ouvi, não senti paz, senti luto. Luto por tudo o que podia ter sido diferente se alguém, em algum ponto, tivesse escolhido ser decente. Passei a noite ali, lendo carta por carta, enquanto Sandra se fechava na cozinha e batia panela do jeito que fazia sempre que queria transformar culpa em barulho doméstico. Minha mãe dormiu em pedaços. Às vezes acordava, olhava os papéis espalhados e chorava. Às vezes me chamava de menina. Às vezes me confundia com ela mesma mais nova. Mas em alguns minutos curtos e preciosos, sabia exatamente quem eu era. Nesses minutos, eu não perguntava tudo. Porque a memória dela já estava esfarelando. Eu perguntava só o necessário. Você tentou? Tentei. Muitas vezes. Muitas. Por que parou? Ela fechou os olhos com uma dor antiga. Porque vocês não queriam... Eu achei... E ali estava o tamanho do crime. Não bastou tirar minha mãe da minha vida. Arrancaram também dela a certeza de que ainda havia lugar para voltar. No dia seguinte, voltei a procurar Jonas com a mala no carro de aplicativo, porque eu precisava que alguém vivo, inteiro, fora daquela casa, olhasse tudo aquilo comigo e dissesse que eu não estava enlouquecendo. Ele viu as cartas, os recibos, os bilhetes falsos e ficou em silêncio por um longo tempo. Depois apontou para um canhoto de despacho e disse: Esse aqui foi no teu aniversário de 10 anos. Eu lembro porque tua mãe trouxe um bolo pequeno numa caixa torta e uma sandália embrulhada em papel rosa. Chorou no banco da rodoviária antes de me entregar. Pegou outro. Esse foi quando teu pai me mostrou um bilhete dizendo que você tinha mandado devolver tudo. Eu achei estranho porque estava escrito igual papel de oficina. Pegou mais um. Esse aqui tua irmã buscou. Chovia muito. Ela estava de blusa verde, cabelo preso. Eu perguntei se queria assinar e ela disse que o pai mandava. Levou sem olhar para trás. Minhas pernas ficaram fracas. Você consegue dizer isso se alguém perguntar? Consigo. Por que nunca falou? Ele me olhou com uma vergonha envelhecida. Porque covardia também envelhece, minha filha. Na época eu disse para mim mesmo que não era problema meu. Depois passou tempo demais. Depois teu pai morreu. Depois tua mãe sumiu da rodoviária. Depois eu fiquei velho. E a gente vai empurrando a responsabilidade até ela virar uma pedra que mora no peito. Não julguei Jonas ali, ou talvez tenha julgado um pouco, mas eu estava cansada demais para distribuir sentença em todos os endereços merecidos. Eu precisava voltar para casa. Precisava olhar Sandra no rosto com a verdade inteira e não só com farelo. Encontrei minha irmã sentada na varanda, dobrando o pano de prato. Parecia absurdamente calma. Mulheres como Sandra aprendem cedo que se mantiverem a mão ocupada, talvez o mundo confunda isso com inocência. Sentei em frente a ela. Jonas confirmou tudo. Ela não ergueu os olhos. Ótimo. Ótimo. Você queria confirmação. Tá aí. Você não vai negar? Ela dobrou mais um pano. Negar o quê?
Que papai era doente do próprio jeito? Que mamãe também fez escolhas ruins? Que eu vi mais do que devia? Nada disso vai te devolver infância. Não muda o que você fez. Ela levantou os olhos então, cansados, mas duros. Eu tinha 20 e poucos anos quando entendi tudo. E sabe o que já tinha acontecido? Você já me odiava por ser dura. Papai já dependia de mim para tudo. Mamãe, quando aparecia, só sabia perguntar de você. Sempre você. A pequena, a sensível, a ferida. Eu virei a que aguenta, a que carrega, a que não recebe delicadeza. Então você me condenou para continuar sendo necessária. Eu me agarrei ao único lugar que restou. A honestidade dela era feia, mas era a honestidade, enfim. Você sabe o nome disso? Perguntei. Sandra respondeu antes que eu dissesse. Sobrevivência. Balancei a cabeça. Não, maldade. Ela sorriu sem humor. Você fala isso porque ainda acredita que a vida dá opção limpa para todo mundo. Eu me inclinei para frente. Pai começou tudo. Sim, ele manipulou, falsificou, escondeu, mentiu. Sim, mas você olhou uma menina crescer se achando descartada e não abriu a boca. Isso não foi só sobrevivência. Foi escolha. O rosto dela mudou pela primeira vez. Não para remorso inteiro, mas para um tipo de cansaço que já estava perto da derrota. E se eu tivesse contado? Ela perguntou. Você ia fazer o que aos 15? Fugir? Ir atrás? Me deixar sozinha com aquele homem? Eu já estava afundada até o pescoço. Então você me afundou junto. Ela não respondeu. O silêncio dessa vez não a protegia, só mostrava o buraco. Nos dias seguintes, a casa ficou irreconhecível, não porque os móveis mudaram, mas porque a mentira central tinha rachado, e quando isso acontece, até o jeito da luz entrar no corredor parece outro. Passei a dormir ali para ficar com minha mãe. Sandra odiou. Disse que eu estava transformando doença em novela. Disse que Celina ficava mais agitada comigo. Disse que eu queria compensar 20 anos em 2 semanas. Talvez quisesse mesmo, só que já não me importava com a pureza do gesto. Me importava com o tempo que ainda existia. Em alguns momentos, minha mãe me reconhecia com doçura. Em outros, me olhava como se eu fosse enfermeira, vizinha, prima, criança da rua. Mas havia um assunto que trazia uma lucidez quase sobrenatural. As cartas. Sempre que eu colocava uma na mão dela, Celina reconhecia a própria letra. Às vezes beijava o papel. Às vezes passava o dedo em cima do meu nome escrito. Às vezes pedia perdão de um jeito quebrado, repetindo: eu tentei, eu tentei, eu tentei. Um dia, perto do fim da tarde, enquanto o sol cortava o quarto em faixas douradas de poeira, sentei no chão ao lado da mala aberta e fui espalhando as cartas uma a uma em volta de mim. Minha mãe estava meio erguida na cama, olhos fixos naquele círculo de papel, como se encarasse todos os anos que roubaram da gente. Peguei uma carta de quando eu tinha 13 anos e li em voz alta. Celina começou a chorar. Depois, segurou meu rosto entre as mãos fracas e disse com uma clareza que não voltaria mais depois. Eles tiraram você de mim no papel. Eu chorei tão forte que achei que ia rasgar por dentro. Porque era isso. Não tinham me arrancado dela num acidente, nem num azar, nem numa distância inevitável. Tinham me arrancado no papel, na caneta, na mentira repetida, na assinatura falsificada, no bilhete devolvido, no recado inventado. Minha mãe perdeu a lucidez mais fundo a partir daquela semana. Ainda falava meu nome, às vezes, ainda me procurava com os olhos, mas a janela mais clara da memória foi se fechando. E sou grata, por mais cruel que pareça, por termos tido aqueles poucos dias antes disso. Sandra passou a circular pela casa como quem pisa em caco, sem pedir desculpa, sem atacar tanto, sem sair do próprio papel, mas também sem conseguir mais sustentar a antiga certeza. Uma noite encontrei-a na cozinha, sentada no escuro, sem fazer nada. Você amava ela? Perguntei. Ela demorou a responder. Do jeito que eu conseguia, disse.
E papai? Sandra soltou o ar. Eu precisei amar. Essa frase ficou em mim depois, porque talvez explicasse muita coisa sem absolver nada. Nossa mãe piorou muito 2 semanas depois e precisou ser internada. Eu fui com ela na ambulância. Sandra foi atrás no carro de uma vizinha. No hospital, entre exame, papel, medicação e corredor frio, não havia espaço para as dinâmicas antigas funcionarem do mesmo jeito. A doença de Celina nivelou tudo, não por justiça, só por brutalidade do corpo. Ela morreu numa terça-feira de manhã, com a respiração cansada e a mão entre a minha e a de Sandra. Nos últimos segundos de consciência, olhou primeiro para mim, depois para Sandra, como se ainda estivesse tentando segurar as duas com a mesma força que a vida não deixou. No velório, muita gente apareceu com aquela cara de quem sempre soube de tudo depois que a história já está pronta. Algumas mulheres me abraçaram, dizendo que Celina sofreu muito. Outras comentavam, baixo demais para parecer fofoca e alto demais para não ser, que Arnaldo tinha sido homem difícil, ciumento, complicado. Ninguém dizia criminoso, ninguém dizia covarde. Cidade pequena sabe suavizar o passado dos homens mortos com uma competência que sempre me dá nojo. Eu não suavizei. Quando uma prima distante veio dizer que minha mãe fez o que pôde, eu respondi: ela tentou fazer mais. Não deixaram. Sandra me ouviu. Baixou os olhos. Depois do enterro, cuidei do que precisava ser cuidado. Papelada, conta, consulta, quitação, caixote, roupa, coisas horrivelmente práticas que chegam logo depois da maior desordem íntima da sua vida. Mas eu já não fazia isso como a filha rejeitada tentando honrar uma mãe complicada. Fazia como a filha roubada, tentando pôr nome certo nas violências. A mala ficou comigo. Levei para meu apartamento pequeno, perto da rodoviária, e passei semanas organizando as cartas por data, lendo devagar, relendo, chorando, comparando com as poucas lembranças reais que eu ainda tinha da minha mãe. Havia tantos detalhes íntimos ali que nenhum abandono inventaria. Ela sabia que eu odiava manga encostando no cotovelo. Sabia que eu tinha medo de trovão e colocava o travesseiro em cima da cabeça. Sabia que eu escondia o choro mordendo a parte de dentro da bochecha. Sabia a cor da fita que usei na festa junina da escola. Sabia que eu sonhava em trabalhar perto de ônibus porque gostava da ideia de gente indo e voltando. Quando li essa última, chorei de um jeito diferente, porque eu tinha acabado exatamente ali, trabalhando com partidas e chegadas sem perceber que talvez aquela escolha tivesse nascido de uma saudade que nunca me explicaram direito. Sandra veio ao meu apartamento 1 mês depois da morte, sem avisar. Fiquei parada na porta alguns segundos antes de deixar entrar. Ela entrou olhando pouco ao redor, como se intimidade com o meu espaço ainda fosse uma coisa que ela não soubesse fazer. Sentou na ponta da cadeira e ficou um tempo em silêncio. Eu vim falar uma coisa, disse por fim. Esperei. Quando mamãe saiu, eu odiava ela, continuou. Não porque ela foi embora só, porque eu entendi, antes de você, o que tinha quebrado dentro daquela casa, e odiei ela por ter saído e me deixado com ele. Depois, quando vi que ela continuava vindo atrás de você, eu odiei de outro jeito, porque parecia que até longe ela ainda sabia exatamente onde doía em mim. Eu ouvi sem interromper. Isso não muda o que você fez, respondi. Eu sei. Você quer perdão? Sandra ficou muito quieta. Não sei se tenho direito de querer. Essa foi a frase mais honesta que ela me disse em toda a vida. Eu também fui honesta. Eu não consigo te perdoar agora. Ela confirmou com a cabeça. Tudo bem. E talvez eu nunca consiga do jeito bonito que as pessoas gostam. Tudo bem. Mas também não quero continuar vivendo com tua mentira morando em mim. Sandra apertou os dedos uns contra os outros. Então o que você quer? Olhei para a mala no canto da sala. Que a verdade fique no lugar certo.
Ela entendeu. A partir dali, não viramos irmãs reconciliadas de novela. Não aconteceu abraço chorado, não aconteceu pedido de perdão cinematográfico. Houve uma trégua dura, honesta só até onde dava. Às vezes, a maturidade não entrega beleza, entrega limite. Nos meses que vieram depois, eu fui montando minha mãe de novo dentro de mim. Não a mãe idealizada, não a santa vítima, a mulher real, a mulher que saiu de uma casa ruim, a mulher que errou em não quebrar certas portas com mais força, a mulher que talvez não tivesse dinheiro, estrutura, coragem jurídica ou apoio nenhum para enfrentar o homem com quem foi casada, a mulher que, ainda assim, escreveu até a mão doer. A mulher que foi perdendo a esperança aos poucos porque devolveram a ela, com a minha assinatura falsificada, a imagem de uma filha que não a queria. Isso importa. Importa porque muda tudo. A falta de uma mãe é uma dor. A mentira de que essa falta foi escolha dela é outra, muito pior. 1 ano depois da morte de Celina, encontrei Jonas outra vez na rodoviária. Levei para ele uma cópia da foto que achei na mala, uma das poucas em que eu aparecia pequena sorrindo de dente torto, segurando um pirulito gigante. Ele ficou olhando muito tempo. Ela andava com essa foto na carteira, disse. Mostrava para quem perguntasse de você. Não chorei na hora. Só depois, sentada no meu posto ouvindo o anúncio de embarque da linha das 6, pensando em quantas versões de mim existiram no mundo sem se encontrar. Hoje, eu sei exatamente o que aconteceu. Meu pai, Arnaldo Rios, não aceitou a separação e nem a ideia de me perder para minha mãe. Usou o trânsito que tinha na rodoviária, a influência miúda que exercia na cidade e a confiança que minha mãe ainda colocava nos adultos em volta para interceptar cartas, devolver dinheiro, inventar recusas e falsificar recados em meu nome. Fez isso por anos, não porque me amava de um jeito bonito, mas porque me queria perto, como se quer um objeto que confirma poder. Sandra soube. Primeiro soube em pedaços, depois soube inteira. E preferiu sustentar a mentira porque naquele arranjo cruel ela deixava de ser a filha deixada no meio do incêndio e virava a filha que ficou, a necessária, a escolhida, a favorita de um homem que distribuía afeto como arma. Ela me viu crescer me achando descartada e não abriu a boca. Isso é parte da verdade, e eu nunca mais vou tirar essa parte do lugar. Jonas foi a testemunha esquecida de tudo. O homem que viu minha mãe voltar à rodoviária dezenas de vezes com cartas, pacotes e esperança. O homem que demorou demais para falar, mas falou a tempo de me devolver o eixo. E eu fui a filha que passou a vida inteira acreditando no crime perfeito de outras pessoas. Até o dia em que uma mala empoeirada debaixo de uma cama abriu a boca no lugar de todo mundo. Ainda trabalho na rodoviária. Às vezes, quando vejo uma mulher cansada apertando um envelope no peito antes do embarque, eu sinto o ar mudar ao meu redor. Não porque virei especialista em tristeza, mas porque sei quantas vidas podem ser destruídas no caminho entre quem escreve e quem recebe. Guardo as cartas da minha mãe numa caixa nova, limpa, seca, longe do mofo e da crueldade. De vez em quando releio algumas, não para alimentar dor, para lembrar da verdade inteira, para não deixar que ninguém, nem a vida, nem a culpa, nem a saudade, me empurre de volta para a narrativa conveniente dos outros. Sandra e eu ainda nos falamos pouco. Há dias em que ela parece menor, não mais fraca, menor. Como se, sem a mentira central, tivesse perdido o próprio tamanho. Talvez tenha. Talvez eu também tenha perdido versões minhas que só existiam porque a dor precisava caber em algum roteiro simples. Mas há uma paz nova em saber onde a culpa realmente morava. Minha mãe não me abandonou por escolha. Ela foi impedida, sabotada, devolvida, silenciada em papel e caneta por um homem que não suportou perder controle e por uma irmã que preferiu guardar o próprio lugar em cima da minha ferida. Foi isso o que realmente aconteceu.
Eu não recuperei infância, não recuperei os aniversários vazios, não recuperei as vezes em que chorei olhando o ônibus chegarem, pensando que talvez minha mãe tivesse se esquecido do meu rosto. Não recuperei os anos em que me senti menos amável do que as outras meninas, porque se nem minha própria mãe tinha ficado, então devia haver alguma coisa em mim que já nascia errada. Nada disso volta, mas uma coisa voltou. Meu nome, meu lugar, minha história sem a assinatura falsa dos outros. E quando a verdade volta desse jeito, mesmo tarde, alguma parte da pessoa finalmente para de pedir desculpa por ter sido ferida. A vergonha muda de endereço, e dessa vez ficou onde sempre devia ter ficado,